A igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma segunda-feira, mais uma segunda-feira abençoada. Recebi esse convite, então, da minha irmã, da minha amiga, de estar trazendo a palavra aqui nesta noite. E mais do que isso, né? Está trazendo o meu testemunho. Aleluia! Eu acho, não tenho certeza, é a primeira vez que eu vou estar num culto testemunhando, né? Glória a Deus. A minha história de vida, como eu conheci Jesus. E glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas, trouxe vocês até aqui, né? E eu creio que vai ser uma virada de chave na vida de vocês, em alguma área da vida de vocês. Deus vai trabalhar hoje de noite com o meu testemunho. Glória a Deus. Amém? Então, todos já me conhecem aqui, eu sou a Andressa Braga, Glória a Deus. sou casada com o Cristiano, o vulgo Tuti Rodrigues, mãe de 2 filhos, 2 meninos, o João Fernando e o Israel. O João Fernando hoje com 16 anos, o Israel com 9 anos. Né? Então, glória a Deus, tem essa família aí que o Senhor me deu. E eu nasci num lar normal, não nasci num lar cristão. Cresci com a minha mãe, o meu pai e o meu irmão. Meu irmão 1 ano e 8 meses mais velho do que eu. Glória a Deus. E nós morávamos num apartamento na Zona Sul. Minha mãe sempre trabalhou muito, técnica de enfermagem, e o meu pai da Polícia Civil. Então eu cresci com mãe e pai, né? Minha mãe sempre supriu as nossas necessidades, a forma de amor dela, nos dando tudo de melhor. Então a gente sempre estudou em escola particular, íamos de Kombi escolar para a escola. Então sempre nos suprindo o financeiro, né? Não éramos nós de classe média, uma família de classe média, mas tínhamos tudo. E as lembranças que eu tenho, então, da minha infância são lembranças alegres, boas lembranças eu tenho. Glória a Deus. Aleluia. E eu lembro que o meu pai, policial civil, ele ia me buscar na escola às vezes com o carro da Polícia Civil, que era um Fusquinha na época, e eu achava aquilo o máximo, né? Quando meu pai chegava para me buscar, eu achava aquilo o máximo. Meu pai era da Polícia Civil, aí todo mundo via ele chegando, né? Glória a Deus. Então meu pai era meu protetor, meu herói, meu porto seguro. Nós tivemos algumas mudanças de residências, mas isso nunca atrapalhou a minha infância, né? Eu sempre fui uma criança desinibida, uma criança que eu fazia amizades fáceis. Sempre tive isso. Então, nunca me atrapalhou. Mas o romper da minha vida aconteceu uma semana antes de eu fazer 12 anos de idade. E hoje, lembrando esses 12 anos de idade, me lembrou muito da mulher, né? Do fluxo de sangue. E a filha de Jairo, né? Que foi com 12 anos, né? Isso me veio assim, foi uma semana antes de eu completar 12 anos de idade, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu, ele faleceu novo, eu não me recordo a idade, mas ele tinha uns 40 e poucos, não chegou a ter 50 anos. Glória a Deus. Então, aquilo pra mim foi o pior momento da minha vida. Porque o meu pai era o meu herói, era o meu porto seguro. E naquele momento que o meu pai morreu, eu morri ali. Eu morri naquele dia. A minha vida se transformou completamente. Na escola, depois, eu lembro que eu sempre estudei na mesma escola. Eu fui convidada a me retirar da escola. Porque mexeu tanto no meu psicológico, eu comecei a ir para o psicólogo. Então afetou totalmente a minha vida porque eu perdi o meu herói. Eu não entendia como eu, com 12 anos de idade, tinha que perder o meu pai. Eu não aceitava aquilo. Então eu me revoltei contra a vida,
me revoltei contra a minha mãe, me revoltei contra tudo. Então foi um processo. Aos 13 anos de idade, um ano depois, eu comecei a namorar. Meu primeiro namorado foi hoje o meu esposo. Glória a Deus, aleluia. Nós começamos a namorar, um namoro sadio, namoro de a primeira paixão. Eu era a primeira namorada dele, ele meu primeiro namorado. Então nós vivíamos aquele amor realmente de colégio, né? Aquele amor de primeiro impacto ali. Mas, e ele também tinha perdido a mãe dele recentemente, quando eu perdi o meu pai. Então ele tinha uma ausência muito grande de mãe e eu tinha uma ausência de pai. E a gente viveu aquele amor, o primeiro amor, 1 ano e meio. A minha mãe não deixava eu namorar, então eu namorava escondido. E era um namoro sadio. Só que quando eu fui fazer 15 anos de idade, ele começou a sair pra festa. Ele tinha em torno de 17 anos e eu não podia sair pra festa ainda. Então nós terminamos esse relacionamento. E foi o segundo baque que eu tive na minha vida. Porque eu me vi novamente sozinha. Então com 15 anos de idade, foi aonde realmente eu não quis saber de mais nada. Dali em diante eu comecei a ir para as noitadas. A minha mãe dizia não e eu dizia não estou nem aí. Eu que me mando, eu que me governo. E ali eu comecei a usar drogas. Ali eu comecei a ter namorados. Eu sempre fui de namorar. Eu engatava um relacionamento no outro. Demorava de 1 ano e meio meus relacionamentos, não chegava a 2 anos. Quando perto de chegar a 2 anos eu terminava, porque eu tinha medo. Medo de perder a minha liberdade novamente, medo de sofrer abandono, medo que a pessoa terminasse comigo antes. Então eu terminava antes do relacionamento. E foi assim, eu fui vivendo a minha vida. Noites na rua, terminei a escola, a trancos e barrancos, fiz supletivo, matava muita aula para andar na rua usando droga. A minha mãe, onde é que estava? Não sabia de nada. Ela trabalhava dia e noite. Ela trabalhava de noite no hospital. Ela fazia plantões, porque ao mesmo tempo ela teve que ser mãe e pai depois. Então ela não sabia de nada do que estava acontecendo comigo. Eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade, num escritório de advocacia. Foi aí que eu comecei a ver um mundo um pouco diferente, onde eu estava lidando com advogados, comecei a criar um pouco de esperança no meu futuro. Mas aí eu encontrei um novo namorado. E este novo namorado, que foi o pai do meu filho mais velho. Uma relação totalmente abusiva. Uma relação totalmente aonde eu perdi a liberdade que eu tinha. Ele começou a me colocar limites, aonde eu ia, com quem eu falava. Eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada. E assim eu comecei a ficar dentro daquela bolha, aquele relacionamento abusivo. Ele me batia, ele ameaçava minhas amigas. Quando eu já me vi, eu já estava envolvida naquele relacionamento, eu já estava grávida dele. Então, quando eu engravidei dele, eu disse para ele que eu não queria mais aquela vida, mas ele não aceitava. Ele me ameaçava e batia em mim o tempo todo. No dia seguinte ele pedia perdão, dizia que não ia mais fazer, que jamais ia fazer, que me amava, que era aquilo que ele queria. Ele acabava reagindo por ciúmes. Nós saímos para festa, era garrafa quebrando de cerveja, porque ele batia nos caras, dizia que eu estava olhando, um ciúmes doentio psicopata. Então,
A minha mãe não sabia que eu estava vivendo esse relacionamento. Eu tentava poupá-la da verdade com medo, até mesmo porque ele se fingia ser uma pessoa para ela. Então até então ele não demonstrava quem realmente ele era. E eu vivi a minha gestação toda desse jeito. Quando foi para eu ganhar o João Fernando, ele estava lá. Não posso pular a etapa para contar para vocês esse relacionamento. Eu tô pulando uma etapa da minha vida, na verdade, que é onde eu disse que eu me envolvi em drogas. Nessa época que eu me envolvi em drogas, eu me envolvi com o tráfico de drogas. Então, assim, foi muito mais além. Eu subia morro, eu descia morro. Então, eu andava realmente com os bambambam, né? Eu andava com os traficantes. Então, assim, os meus relacionamentos sempre foram pessoas, sempre foram meninos, homens deste meio. Sempre foram. Então, a partir do momento que eu me envolvi com o pai do meu filho, ele era deste meio. Ele era um traficante de drogas. Então, ele era totalmente mundano, totalmente pá virada, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu comecei a me envolver com ele, eu não sabia que ele era assim. Embora eu já andasse com esse tipo de gente, eu não sabia até onde ele ia em ser assim, né? Então, quando eu engravidei dele, eu descobri tudo que ele já tinha feito, mas aí eu já estava envolvida. Então ele me ameaçava de morte, eu tinha medo, muito medo, porque eu sabia que ele era capaz de me matar. Ele já tinha matado antes, não uma pessoa, várias pessoas. Eu dormia com ele com uma arma embaixo do meu colchão. Então eu sabia o que ele era capaz de fazer. Ele não tinha amor pela vida, ele não estava nem aí para a vida. E um dia, eu lembro de noite que eu acordei e eu pensei, eu vou pegar essa arma, eu vou matar ele. Mas glória a Deus, eu não fiz isso. Glória a Deus, eu não fiz isso. Então eu continuei vivendo esse relacionamento. Então quando eu ganhei o meu filho, ele tinha alguns meses. Eu conversei com o pai dele, eu disse assim, vamos mudar, vamos tentar uma vida, vamos lá para outro estado, onde tem a tua família. Mas ele não quis mudar, ele não quis mais mudar. E um dia ele colocou a vida do João Fernando em risco, que é o meu pequeno. Ele pegou ele, sumiu com ele. E aquele dia eu digo, eu não quero mais essa vida. Eu não vou colocar, até onde estava a minha vida em risco, ok. Agora colocar a vida do meu filho em risco, não quero mais, eu não vou viver essa vida. E eu peguei e disse, Senhor, eu prefiro morrer do que viver o resto da minha vida assim, prisioneira. Alguém que vivia me batendo, nem o meu pai, que ele era policial civil, ele batia em mim, ele me protegia. E eu hoje estou apanhando de um homem. Eu não vou viver a minha vida assim. E eu, graças a Deus, consegui recuperar o meu filho. E entrei com uma causa na justiça, né, protetiva, onde ele não podia chegar perto de mim e do nosso filho. Então, neste momento que ele teve que assinar aquela protetiva, ele viu que realmente eu estava falando sério, que eu estava dando checkmate ali naquele dia. E então ele resolveu cumprir as ameaças dele. Ele veio para me matar. E eu estava em casa e ele chegou lá armado, disparos de tiro vieram na minha direção, onde eu fui atingida. E tomei 2 tiros. Naquele dia, eu fui para o hospital, né, sangrando muito. E ele foi preso. E nesse dia, eu lembro que doía muito, assim, o tiro, né? Mas eu lembro que a minha mãe, que eu tava no chão, assim, e eu não queria
transmitir aquela dor para minha mãe. Porque a minha mãe sempre trabalhou muito, ela fez de tudo por mim e pelo meu irmão. Então eu fiz de tudo, eu aumentava aquela dor para não vê-la sofrer. E o João Fernando, ele tinha 1 ano, nessa época ele já estava com 1 aninho, ele estava no berço, dentro de casa. E eu disse assim para ela: mãe, eu vou para o hospital, eu vou com a ambulância, mas fica aqui com o Fernando, fica com ele em casa. Então a minha preocupação ali, antes de dor, qualquer coisa era neles. E ali eu fui para o hospital, onde eu fiquei um tempo de recuperação, fiz a minha cirurgia. Eu lembro que foi bem difícil a minha cirurgia para conseguir o médico, porque era época de carnaval e os médicos não estavam querendo assumir o caso, que era um caso na época bem difícil. E eles não estavam querendo assumir, mas glória a Deus eu fiz a cirurgia, fiquei no hospital, tive que fazer fisioterapia, o tiro pegou no meu fêmur, né? Eu tive que aprender a andar de novo e foi um processo longo, difícil, e ele foi preso. Eu fui morar em outra cidade, me afastei de todo mundo, de todos os meus amigos. Eu tive que sair daqui porque, apesar de que ele foi preso, ele tinha os amigos dele na rua. E quem conhece as pessoas assim sabe que qualquer coisa a gente não está segura, né? A gente não tem segurança nenhuma. E aí eu fui. E aí um tempo depois eu voltei para cá, quis voltar porque o meu irmão mais velho, 1 ano e 8 meses mais velho do que eu, caiu nas drogas. E ele caiu no mundo do crack. Então a minha mãe, mais uma vez, sofrendo, dessa vez por outro filho. O meu irmão, ele estudou, se formou cedo, com 23 anos se formou cedo, mas aprisionado nas drogas. E aí eu voltei, quis voltar para ajudar ela. Mas eu voltei e continuei no secreto, né? Ninguém sabia muito que eu estava aqui, porque eu tinha medo dele, que ele estava na cadeia, mas eu tinha medo, porque pelos outros eu sabia que ele tinha foto minha, que ele ainda falava de mim, que ele ainda queria saber de mim, né? E eu fui por esse medo, eu fiquei todo esse tempo. Nessa volta que eu voltei pra cá, eu reencontrei o meu primeiro namorado. Eu reencontrei ele. Eu já não morava mais na Zona Sul, eu morava na Zona Norte. E nisso, nós nos reencontramos na rua, bem cena de novela. Eu estava atravessando a rua para ir no mercado, que a minha mãe tinha se mudado para a Zona Norte. Eu estava atravessando a rua e ele parou na sinaleira com o carro. E eu quase fui atropelada, daí eu parei, olhei assim, só faltou dar aquela musiquinha do Titanic, né? Que aí a gente se olhou assim, como não tinha mais sentimento, não existia mais nada, a gente se tornou amigos depois, né? Então a gente se olhou ali, trocou, na época era Orkut, eu acho, não tinha nem Face. Não, acho que era Face, não sei. A gente trocou ali os contatos e fomos se falando de novo, realmente na amizade. Mas foi um dia que nesses encontros a gente decidiu ficar juntos, né? Ele também teve um relacionamento, não deu certo. Eu tive meus relacionamentos, não deu certo. E novamente nós nos encontramos. Nós resolvemos ficar juntos. Mas também esse junto sempre foi no anonimato, porque ele conhecido profissionalmente, né? E eu com esse meu medo que eu ainda tinha do meu ex. Então a gente sempre se manteve assim, nesse relacionamento. Então nós tivemos o Israel. O Israel hoje tem 9 anos de idade. E uma bênção de Deus na minha vida. Então, quando nós nos reencontramos, nós formamos a nossa família. Eu, meu esposo e meus 2 filhos. Foi no dia, eu trabalhava com Herbalife nessa época. O shake da Herbalife. E eu montei um espaço da Herbalife para mim. Então eu fazia o shake lá no espaço. Eu amava aquele lugar, né? Era lá em Cachoeirinha, a gente estava morando. E aí nessa época, eu fazia o shake de almoço e tal. Tava
tudo maravilhoso, tudo lindo e perfeito. Até que em 2018, eu fiquei sabendo que o pai de João Fernando iria sair da cadeia. Ele ficou 10 anos preso, tá? Só que ele não ficou 10 anos preso pela tentativa de homicídio. Ele tinha outras coisas que ele era, né, na justiça. Então isso, senão ele tinha ficado menos, eu creio. Mas ele ficou 10 anos. E então, quando eu descobri que ele ia sair da cadeia, o meu mundo caiu. O meu mundo caiu totalmente. Eu fiquei com síndrome do pânico. Porque alguns já sabiam onde eu morava, eu já tinha uma vida aqui, né, uma rotina com meus filhos na escola. E agora o que eu ia fazer? Então eu comecei a mudar tudo. Eu tive que me mudar, fui para um condomínio fechado, com segurança. Eu disse para todo mundo que nós íamos embora para os Estados Unidos. Nós fizemos até despedida, festa de despedida. Porque eu não tinha o que fazer. Era um medo que tomava conta de mim. As únicas pessoas que sabiam que nós estaríamos aqui realmente era a minha mãe e o meu sogro. O resto, todo mundo achou que a gente tinha ido embora para os Estados Unidos. Porque realmente a gente teve uma viagem para os Estados Unidos. A gente foi, tirou foto, mas a gente teve que voltar. E nessa volta, então, foi aonde eu entrei com a síndrome do pânico. Onde eu tive que fechar meu espaço da Herbalife. Aonde eu não tinha mais vontade de nada, simplesmente eu só chorava e eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo na minha vida, que eu tinha que novamente eu viver aquela vida presa onde eu não podia falar com ninguém. E um desses dias, uma antiga cliente tinha me chamado para ver se eu tinha shake da Herbalife ainda, e eu tinha o shake, e eu disse: não, eu vou lá vender pra ela, e ela não me conhece, não sabe a minha história, eu só vou lá vender pra ela e volto. E fui, era no centro de Porto Alegre, eu morava em Canoas. E aí eu cheguei lá pra vender o shake da Herbalife pra ela. Era um condomínio, quando eu entrei no condomínio, o apartamento dela era térreo. Aí eu entrei assim na sala, a gente ficou sentada numa mesa, e nós ali conversando. Quando veio assim, chegou um menino na janela. O menino quando eu entrei, ele estava varrendo o condomínio. Chegou na janela e disse assim: eu posso falar contigo uma coisa? Eu digo: comigo, ele é. E aí quando ele chegou perto de mim, ele disse assim: eu vi tu entrando no condomínio e Deus mandou te falar assim para ti: tu não precisa ter medo, porque ninguém vai encostar em ti. Tu está cercado de anjos e Deus te ama muito e Ele tem grandes planos para a tua vida. Glória a Deus, Senhor. Nesse dia eu olhei para Ele, eu chorei tanto. E eu disse assim, eu não estava acreditando ao mesmo tempo que aquilo estava acontecendo. Aquela cliente não sabia o que estava acontecendo com a minha vida. E ela me trouxe um copo com água, com açúcar, eu tomei aquele copo, nem vendi o shake para ela, deixei o shake lá e fui embora. E eu fui dirigindo aquele carro de Porto Alegre até Canoas, olhando para o céu, chorando. Eu dizia assim: Deus, tu existe? Tu me conhece? Tu sabe quem eu sou? E eu olhava para o céu assim: como assim? Gente, para mim Deus era que nem Papai Noel. Todo mundo nasce e ouve falar de Deus, mas Ele não existe. Eu nasci assim, com este Deus. E aí quando eu olhei para Deus, eu olhei para o céu e disse: Senhor, tu sabe quem eu sou? Tu me conhece? Olha o tamanho desse mundo. O Senhor falou comigo naquele dia: nada vai acontecer com a tua vida. Tu está cercada de anjos, é eu que te guardo, eu tenho grandes planos para a tua vida. Eu cheguei em casa e disse assim para o Tuti: Deus falou comigo, Deus é real, Ele existe, eu quero conhecer esse Deus. Eu mandei mensagem para minhas amigas, eu disse assim: vocês não sabem o que aconteceu comigo. Deus existe, Ele é real, Ele me viu. A partir daquele dia minha vida mudou até hoje. Aleluia, Jesus. Até hoje a minha vida mudou. E eu disse assim: Senhor, eu quero te conhecer.
várias igrejas. E o Senhor dizia, não é aqui. E eu ia para outra, o Senhor dizia, não é aqui. E eu totalmente perdida. Eu cheguei para o centro espírita. Minha amiga falou, vai no centro espírita, dessa vez eu vou falar contigo. Cheguei no centro espírita, Deus falou, não é aqui. Foi aí que Deus me trouxe para esse lugar aqui, Águas Claras. Meses depois. Eu nunca gostei de Águas Claras. Eu nunca gostei, a minha mãe tinha casa aqui já, eu vinha só para trazer ela, eu dizia, mãe, vamos lá, eu te levo, vou ficar pouco contigo e vamos embora. Mas o Senhor nos trouxe para cá, no lugar onde eu nunca gostei. Porque aqui Ele teve que me moldar, Ele teve que me afastar de todo mundo, Ele teve que começar do zero. E foi aqui que eu comecei mais e mais a conhecer esse Deus. Eu fui na igreja e falaram de Jesus. Eu não sabia quem era Jesus, nunca ninguém tinha me dito quem era Jesus. Nunca ninguém chegou na rua, em nenhum lugar e disse, tu conhece Jesus? Ninguém me disse isso. E aí eu conheci Jesus. Aí eu falei, Senhor, eu quero te conhecer mais. E aí eu conheci o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu cheguei na igreja em outubro de 2019. Em novembro eu tive meu batismo com o Espírito Santo. Por que, Andressa, tu é especial? Não, é porque Ele tem pressa. É porque o Senhor tem pressa. Ele tem pressa em nos batizar com o Espírito Santo. Ele tem pressa em se apresentar para nós. E ali eu tive meu batismo do Espírito Santo, que eu vou ter que contar rapidamente para vocês. Que foi surreal. Tava eu lá no culto. Daqui a pouco veio o batismo com o Espírito Santo, aquele fogo, algo que eu não tenho nem palavras para explicar. E eu fiquei completamente mais apaixonada ainda por aquilo que eu estava sentindo. E eu dizia, como eu passei a minha vida toda sem conhecer o Espírito Santo, sem saber dessas coisas. E aí eu lembro que eu saí daquele dia da igreja completamente, parecia que tudo que eu tocava tinha assim, pegava fogo assim. Tudo que eu tocava pegava fogo. Eu mal consegui dormir aquela noite. E eu lembro que no outro dia de manhã eu acordei normal. E eu disse assim, como assim? Eu não tô sentindo nada, eu tô normal. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pro pastor e disse, olha só, ontem eu fui batizada com o Espírito Santo, mas hoje eu acordei, eu tô de boa, não tô sentindo nada. Ele, sim, Andressa, é assim mesmo? Não, cadê o fogo? Cadê aquilo tudo? Eu achei que eu tava com superpoderes. Eu achei, meu Deus, eu virei agora. E eu tinha, gente, eu queria ter as mensagens que eu mandei para minhas amigas. Eu postei no Face, porque eu sempre fui exagerada, né? Então, como eu não conhecia nada desse mundo, eu realmente me entrego de cabeça. Eu botei no Facebook, eu tive meu batismo com o Espírito Santo, a partir de hoje eu sou outra pessoa. Não sei, mandei para as minhas amigas, olha só, eu tive batismo com o Espírito Santo agora, não sei o que, eu sou, porque eu pensei que eu tinha ganhado superpoderes. E aí o pastor falou assim para mim, não, agora é tu que vai ter que buscar. Eu digo, opa, como assim eu vou ter que buscar? Sim, todo dia tu tem que fazer o teu devocional, tu tem que orar, tu tem que jejuar. E eu disse, para te ter mais e mais. Eu, é sério, eu digo, tá bom. E ali começou o meu processo. Todo dia. Eu querendo mais, e Deus cada vez me dando mais e mais e mais sobrenaturais encontros com eles. Sobrenatural. Aleluia. Eu me batizei no próximo mês, em dezembro, nas águas. E um dia eu estava em casa. Vou contar mais uma experiência curta.
curta para vocês. Eu estava em casa, foi logo na pandemia, e eu comecei a orar. E nas minhas orações dentro de casa, estava naquele processo de libertação, então as coisas batiam dentro de casa, parecia que tinha vozes no meu ouvido, ou seja, os demônios estavam me atormentando para eu não viver esse processo. E eu comecei a ter muito medo, porque eu chegava a sentir assim o bafo no meu ouvido, no meu cangote. E aí então quando eu começava a orar, eu ficava com medo. E aí eu entrei numa live no pastor que eu sigo, ele disse assim, e aí ele me chamou no ao vivo, ele tirava as dúvidas, ele disse assim, qual é a tua dúvida? Eu disse assim, a minha dúvida é que quando eu estou orando dentro de casa, eu começo a ficar com medo e eu paro. Aí ele falou assim, realmente, é assim, o diabo quer te parar, porque a tua oração, ela precisa chegar nos céus, então a tua oração está batendo no teto, é até onde o diabo tenta te parar. Tu só vai romper quando a tua oração chegar no céu, então tu precisa enfrentar esse medo. Eu amei, glória a Deus. Entra na live meia-noite que eu vou fazer, que a gente vai estar orando junto, tá? Aí eu entrei na live meia-noite, não funcionou meu celular, a internet caiu, aquelas coisas que, né, que tudo acontece no sobrenatural. E aí eu tinha entendido que era os demônios querendo me parar, me colocar medo, eu estava com medo. Mas eu lembrei que ele falou, não tenha medo, eles não podem te tocar. Eles querem é te colocar medo. E eu lembro que eu peguei e apaguei a luz e comecei a orar. E naquele dia Deus falou comigo extraordinário. E Deus falou a primeira vez comigo, no secreto. Falou, eu te escolhi, tu és uma filha escolhida. Em nome de Jesus. O que eu quero te dizer é que você é uma escolhida. Você é um escolhido. Você é o filho amado. Por mais que tentem te colocar o medo, porque é o medo que o diabo faz a gente paralisar. Tantas vezes eu fui paralisada por causa do medo, o medo de fazer tantas coisas. E o Senhor, Ele vem essa noite dizendo, não tenhas medo. Eu irei na tua frente, endireitando os caminhos tortuosos. É Ele. Há caminhos que parecem certos, mas no final são de morte. Então, se você sabe qual caminho o Pai te chama, prossiga, mas prossiga com Ele. É Ele que tem a chave. É Ele que tem a chave da nossa vida. Satanás, ele não pode tocar se ele não tiver permissão. Deus falou, não precisa ter medo, nada vai acontecer contigo. Aonde eu estava totalmente com síndrome do pânico, amedrontada, com alguém me ameaçando de morte, alguém que seria incapaz, podem te ameaçar, podem querer dizer que vão acabar com a tua vida, que tu não tem jeito, que tu vai ser um caso perdido, mas Deus te diz, eu te trouxe aqui para dizer, tu és a minha filha escolhida. Esta noite é tempo de dizer um basta para o medo. Glória a Deus, ó Pai. O medo nos aprisiona. Aleluia, Jesus. Paulo e Silas estavam lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Essa noite, Ele quer tirar isso que está acabando com você. Oh, Senhor, o que eu quero dizer para vocês com esse meu testemunho é Ele que sabe a hora do basta. E se você está aqui essa noite é porque não chegou a hora do basta. Glória a Deus, Senhor. Faz 3 anos e meio que eu me converti. Faz 3 anos e meio que todo dia eu me acordo e eu digo obrigada, Senhor, pela oportunidade de vida.
Isso, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero estar pedindo agora Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. para a irmã Fabiana vir aqui. Em nome de Jesus. Eu vou Aleluia. deixar com ela essa parte final. Quero agradecer vocês por terem Glória a vindo. Deus, Pai. Aleluia. Agradecer a oportunidade de ter vindo aqui contar este testemunho. E que esse testemunho, eu creio, que vai servir para a vida de vocês. Em nome de Jesus. Que nem eu falei no começo, algo na vida de vocês vai mudar. Aleluia. Não tenham medo. Amém, Senhor. Amém. Jesus, amém.